O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para ele manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Quero acolher você que veio celebrar com a gente hoje. Nós acolhemos a imagem de Santa Catarina de Alexandria. Santa Catarina é a padroeira do nosso estado e da nossa diocese. E ouvimos aquele comentário que nos preparava. Nos últimos 3 anos, ano de 2024, 2025 e agora em 2026, nós estamos nos preparando com celebrações e outros eventos ao longo do ano para celebrar o jubileu de 100 anos da elevação da nossa diocese à arquidiocese. Então, a nossa diocese de Florianópolis foi criada em 1908, desmembrada da diocese de Curitiba. Então, em 1908, a diocese de Florianópolis compreendia todo o estado de Santa Catarina. Depois, em 1927, no dia 17 de janeiro, ontem foi dia 17 de janeiro de 1927, foi desmembrada da diocese de Florianópolis 2 outras dioceses, Lages e Joinville. E daí a diocese passou a ser arquidiocese de Florianópolis, por ter sido a primeira. Então, no próximo dia 17 de janeiro de 2027, estaremos celebrando 100 anos da elevação da nossa diocese à arquidiocese. Será um ano de muitas celebrações. E a nossa padroeira, Santa Catarina de Alexandria, padroeira do estado e também da nossa diocese de Florianópolis, né? Santa Catarina era uma jovenzinha, século IV, nascida em Alexandria, e ela era filha de uma família muito nobre, então ela teve uma educação, pôde ter uma educação boa e tornou-se muito sábia. E além de muito sábia, ela era também muito bonita, uma jovenzinha, muito sábia, muito bonita. Quem via ela dizia assim: por ser tão linda, ela deve ser da família do padre Sedemir, só pode, tão bonita que ela é, só pode ser da família do padre. E muito inteligente, ela despertava, né, o interesse, despertou o interesse inclusive do imperador Maximino. Só que ela teve um dia um sonho com Nossa Senhora e ela decidiu converteu-se ao cristianismo, e aquele sonho fez com que ela desejasse se consagrar inteiramente a Jesus. Renunciou ao casamento, queria ser só de Jesus. Mas o imperadorzinho Maximino não ficou contente com essa decisão dela. E aí ele tentou dissuadi-la da sua fé, e ele chamou os 50 maiores filósofos do mundo daquela época, colocou eles num debate com Santa Catarina, para fazer Santa Catarina renunciar à sua fé. Adivinha o que aconteceu? Os 50 filósofos se converteram. Catarina não era fraca não, nego. Olha.
E aí o imperador ficou mais raivoso ainda, mandou matar Catarina com facadas, né? Atirar facas nela, e as facas todas se quebraram. Não ficou feliz, ele mandou depois então torturar Catarina na roda. Era uma tortura muito terrível que tinha. Prendia os membros, né, na roda e esticava a roda para destroçar o corpo. Por isso que a imagem dela, aqui do ladinho, ó, tem essa roda. E aí, quando os torturadores começaram a esticar Catarina, você observa que a roda está quebrada, ela se quebrou. E Catarina não foi martirizada ali. Mas o imperador não se deu por vencido, então mandou decapitá-la. Aí ela foi martirizada, por isso que a gente canta no nosso hino, Virgem Mártir, né? Porque ela foi martirizada. Tornou-se padroeira dos filósofos, dos estudantes, de muitas universidades ao redor do mundo, do nosso estado e da nossa bela capital e da nossa arquidiocese de Florianópolis. Tudo isso só para ambientar a gente nessa celebração que prepara para o jubileu de 100 anos do ano que vem. Mas hoje nós celebramos também o segundo domingo do tempo comum, e aí o padre vai fazer uma breve reflexão, porque no domingo passado, filhos queridos, a gente celebrou o batismo de Jesus. E quando nós celebramos o batismo de Jesus no domingo passado, no momento em que Jesus foi batizado, o Senhor Deus confirmou a identidade de Jesus. Vamos ver se você lembra. O céu se abriu e do céu veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu ponho o meu agrado. Então ali o Senhor Deus manifestou, confirmou a identidade de Jesus, Filho de Deus, Filho amado, no qual Deus põe todo o seu agrado. No evangelho de hoje, o segundo domingo, nós temos a missão, vocação de Jesus. Jesus se aproxima de João Batista para receber o batismo, e aqui no evangelho de João, quando João vê Jesus aproximar-se, aí nós temos que entrar na história, entrar na cena bíblica, no contexto. Muitos dos seguidores de João estavam confusos, achando que João era o Messias, e João sabia muito bem da missão dele. João sabia que ele veio para preparar o caminho, para apontar Jesus. E quando Jesus foi chegando, João o viu, e João chamou a atenção de todos os que estavam próximo dele, apontou para Jesus e disse: ele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo, não sou eu. João apontou para Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Então ali ele confirma também a missão, vocação de Jesus. Jesus vem a este mundo para tirar o pecado. Até aquele momento, nós todos, presos à morte, o salário do pecado é a morte. Naquele momento, o Senhor confirma através de João, Jesus é aquele que vem tirar o pecado do mundo, e é o Cordeiro, mas não mais aquele Cordeiro humano que os sacerdotes ofereciam no templo em expiação dos pecados, né? As pessoas levavam para o sacerdote do templo o cordeiro, o boi, o touro, para que o sacerdote sacrificasse sobre o altar do propiciatório do templo. O sacerdote derramava o sangue do cordeiro, o sangue derramado pelo templo, e aquele animal sacrificado para expiar os pecados das pessoas que se arrependiam dos seus erros. Agora, não mais o sangue do cordeiro, do animal, do boi, do touro, não mais o altar do propiciatório do templo, mas agora o altar da cruz, e agora o Cordeiro de Deus, agora a nova e eterna aliança, não mais a aliança antiga, a confirmação da primeira aliança, mas agora a nova aliança, agora a aliança selada no sangue do Cordeiro de Deus, não no sangue do cordeiro animal, dos animais, no sangue do Filho de Deus, o cordeiro imolado. É esse que Isaías fala na primeira leitura, aquele que foi levado ao matadouro como ovelha muda, nada falou. Esse que o Senhor confirma para Isaías hoje aqui no capítulo 49 da primeira leitura de Isaías. O Senhor diz ao profeta: tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado, diz o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Então o Senhor é aquele enviado para recuperar Jacó, para fazer Israel se unir de volta a Deus.
deixar para trás o seu pecado. Mas aí Isaías avança, porque a palavra de Deus vai ao coração de Isaías, e Isaías diz a respeito do Senhor: e reconduzir os remanescentes de Israel, eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Então Jesus vem para tirar o pecado do mundo, não só religar os da descendência abrâmica, o do povo que Deus escolheu, os filhos de Abraão, mas os filhos de Abraão agora se estendem pelo mundo todo. Eu te chamei para que você reconcilie e a salvação chegue aos confins da terra. A salvação chegue a Barreiros, a São José, a Arquidiocese de Florianópolis, a minha casa, a sua casa. E esse Senhor de quem Isaías fala, o salmista repete: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Se Adão negou pela desobediência, agora Jesus é obediente, mas é obediente com prazer. Jesus, ele abraça a sua cruz, ele não é posto na cruz, ele carrega a sua cruz. Ninguém tira a vida de Jesus, Jesus dá a sua vida, ele se entrega, ele abraça a cruz por amor de nós. Eis que vem o Senhor, com prazer faça a vossa vontade. E aí o Evangelho, esse onde João identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João também diz uma coisa muito interessante para nós refletirmos. João diz: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar. Quem foi que enviou João Batista a batizar? Deus. Deus enviou João. Aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Então João diz: aquele que me enviou me disse. Quem enviou João foi Deus. Então Deus diz a João: aquele sobre quem tu vires o Espírito descer e permanecer, este é o que vem batizar com o Espírito. Então, filhos queridos, compreendamos, Jesus vem para tirar o pecado do mundo, Jesus é o Cordeiro de Deus, e Jesus vem também para batizar com o Espírito. Aquele que tu vires, João, o Espírito vir sobre ele e permanecer, é este quem batiza com o Espírito. Então Jesus tira o pecado do mundo e Jesus batiza com o Espírito. Eu e você somos batizados, e batizados com o Espírito. E aí sim, queridos, nós podemos também trazer a segunda leitura que nós proclamamos hoje, que é a carta de São Paulo escreve aos Coríntios, e Paulo fala assim: eu, chamado a ser apóstolo de Jesus, como você também é chamado a ser, por vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em São José, na paróquia dos Sagrados Corações, aos que foram santificados em Cristo Jesus, e você foi santificado em Cristo Jesus, pelo teu batismo, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Então você é chamado a ser santo, você é chamado a ser santo. Desde a criação do mundo, desde sempre, santificado em Cristo Jesus, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. A todo aquele que invoca o nome santo do Senhor, graça e paz. O Salmo 145 diz: o Senhor está perto de todo aquele que o invoca. Nós estamos no mês de janeiro, que é o mês da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. A palavra diz: todo aquele que invoca o nome santo do Senhor Jesus, graça e paz. Graça é um dom de Deus, a paz é um fruto desse dom maravilhoso. Quando a gente vive nessa graça, e eu lembrava, mesmo que às vezes nas tribulações, nas discussões, nos conflitos, no estresse da vida, mas a gente está na paz que vem de Deus. Agora é preciso invocar o nome santo do Senhor, é preciso viver em busca de santidade, é preciso viver o sacramento do batismo. A missão de Jesus
Jesus é batizado e assume a sua missão. A missão de tirar o pecado do mundo. Eu e você somos batizados, como São Paulo, convidados à santidade, a sermos apóstolos. Aí nós assumimos a missão de João Batista. O nosso lugar não é o lugar de Jesus. Nosso lugar é de João. O que João fez? Apontou para quem? Para Jesus. Qual que é a minha missão de batizado e a sua missão de batizado? Apontar Jesus, indicar Jesus, falar de Jesus para os seus, ensinar de Jesus, convidar outros a estarem na presença de Jesus e você mesmo colocar-se diante de Jesus e invocar todos os dias o nome santo do Senhor, porque no nome de Jesus há poder. Eis o Cordeiro de Deus, Ele que tira o pecado do mundo. Apontar para Jesus é minha missão de batizado, é sua missão de batizado. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.